todos, que Deus abençoe a cada um. Nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que é o batismo com o Espírito Santo, se ele tem evidência ou não. Alguns teólogos dizem que tem evidência, outros dizem que não tem evidência. Mas o que a Bíblia diz? O que a maioria dos estudiosos dizem? Então a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Muitos dizem que existe o batismo com o Espírito Santo, baseado em Atos capítulo 2, o verso 4, que eu vou ler, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas eu quero dizer aos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o falar em línguas, não é uma evidência, e sim um dos dons do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso baseado em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 12, vamos abrir nossa Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é algo invisível. Vamos mais na frente. Porque a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência é outro dom invisível. A outro pelo mesmo Espírito a fé é invisível. A outro pelo mesmo Espírito o dom de curar é invisível. A outra operação de maravilhas é visível, mas é algo miraculoso. A outros a profecia é visível. A outros o dom de discernir espírito, é visível. A outros variedades de língua é visível. O que eu quero dizer com isso? As coisas que aconteceram no dia de Pentecostes, as manifestações do Espírito Santo, o falar em línguas, apareceu porque é algo visível. Então foi a forma de Deus mostrar que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, foi falar em outras línguas. Por isso que alguns dizem que é evidência. Não, mas tem pessoas que não falam línguas, mas ele tem um dom de profecia. Tem uns que não falam línguas, mas tem um dom de ciência. Tem outros que não falam línguas, mas tem um dom da fé. Tem outros que não falam língua, mas tem um dom de sabedoria, porque todos são batizados com o Espírito Santo. Veja que existem alguns textos da Bíblia, Atos capítulo 19, eu quero ler esse texto e quero falar um pouco, Atos 19 e o verso 6. Atos 19, 6, diz assim, Atos capítulo 19, versículo 6. Diz assim, Atos 19, e impondo Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veja que quando Paulo colocou a mão naqueles homens, eles falaram línguas e profetizaram, que são dons espirituais visíveis. Ele não podia ter o dom de curar ali, porque ele podia até ter o dom de curar, mas como a gente ia ver o dom de curar? Porque o dom de curar é invisível. Como é que a gente ia ver o dom de fé? Porque o dom de fé é invisível. Só podia ver o dom de falar em línguas e o dom de profetizar. Observe só o que Paulo deixa com clara evidência. Então, irmão, esse negócio de dizer, irmão, vamos orar para que Deus batize Jesus com o Espírito Santo. A partir do momento que você aceite Jesus, você recebe o batismo. Cabe a você procurar os melhores dons. E o dom de menor categoria é o dom de língua, como nós sabemos. É o de menos importância.
O dom de língua só serve para nos edificar. E se tiver algum intérprete, ele vai interpretar. Se não, nós devemos ficar para nós mesmos, falar baixinho no nosso canto. Porque tem pessoas que gritam, falam línguas estranhas muito alto. Mas a Bíblia manda falar com nós mesmos, caladinho no nosso canto e com Deus. Mas, irmão, eu posso fazer isso? Pode, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você tem autocontrole não com o Espírito de Deus. Você tem autocontrole com o seu espírito. Você pode controlar o seu espírito. Vamos ler mais um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1, que diz assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que profetiza nos edifica, a profecia nos exorta, nos aconselha. Deus, quando fala conosco, nos alegra. Então, a profecia é algo que Deus fala com o homem. Porque a profecia, irmão, eu quero só dizer aos irmãos, que os irmãos entendam, que a profecia é uma mensagem de Deus para com o homem. A profecia não pode ser humana. Tem muitos que dizem, eu profetizo hoje. Não, irmão, você não tem poder de profetizar. Profecia é uma mensagem que vem de Deus para com o homem, para o homem transmitir a outra pessoa. Então tenha muito cuidado com essas expressões. Eu profetizo. Eu? Quem sou eu para profetizar? Quem sou eu para criar uma profecia? A profecia vem de Deus para o vaso, e do vaso para o outro vaso, para ouvir a uma mensagem que Deus tem para ele. Então vamos lá. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito fala mistério. O que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então o que profetiza para a igreja, profetiza para edificação, exortação e consolação. Mas essa profecia tem que vir de Deus, porque eu escuto muita gente hoje querendo dar uma palavra de incentivo, eu profetizo na tua vida. Não, irmão, você pode até dar uma palavra de fé, mas não use essa expressão não, essa expressão é muito pesada. Então o que eu quero dizer aos irmãos, quero encerrar aqui, mas eu quero dizer com clara evidência, que não existe evidências do batismo com o Espírito Santo. Todos nós somos batizados com o Espírito Santo, se fala em línguas ou não, se profetiza ou não, porque existem outros dons, são os dons invisíveis. Então, como você vai saber que alguém é batizado se ele tem um dom de curar? Mas como eu vou saber, irmão, se eu tenho um dom de curar? Exercitar. Exercite o seu dom de cura, exercite o seu dom de ciência, exercite o seu dom de fé. Aí você vai saber qual tipo de dom você quer. Isso é pedir a Deus e começar a exercitar, né? Qual o tipo de dom que você quer e o tipo de dom que Deus quer lhe dar. É claro. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.